Os versículos que chamaram a minha atenção no capítulo 13 são o verso 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Esse verso, ele apresenta que muito sofrimento, mas muito sofrimento, poderia ser evitado se as pessoas ouvissem esta ordem, este conselho. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Ele está falando aqui das palavras precipitadas, ele está falando aqui de gente que fala de outros, ele está falando aqui de gente que só sabe criticar, ele está falando aqui de gente que se passa por sábio sem ser sábio, ou seja, quer mostrar aquilo que não é. Ou seja, pessoas que falam uma coisa e vivem outra, então vivem uma vida dupla. Então, aqueles que fazem isso se arruinam. Mas quem é sábio guarda a sua palavra. É prudente, equilibrado. O próximo verso que eu selecionei, ele diz o seguinte: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Percebe que ele vem dando vários conselhos. Às vezes um não tem conexão com o outro, mas são várias orientações para que a gente possa viver bem e feliz. O preguiçoso deseja e nada tem. O que ele está dizendo é que é uma admoestação contra a preguiça. Há vários dessas admoestações no livro de Provérbios. Um convite ao trabalho, à diligência, ok? A fazer tudo com excelência, a dar o nosso melhor, sabendo que aquilo que nós fazemos deve ser feito como para Deus e não para homens. Outro verso que eu destaquei é o verso 7. Uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Primeiro que a riqueza não é tudo. Esse é o primeiro item. Segundo lugar, de que ele combate aqui a falsidade. Então, nós somos chamados por Deus para sermos honestos, puros, íntegros em tudo que fazemos e falamos. Outro provérbio do capítulo 13 que eu destaquei é o versículo 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Dois itens aqui que eu gostaria de citar para você. Em primeiro lugar, eu me lembrei de Mateus, no capítulo 5 e o versículo 14. Porque Mateus, veja, é um texto bem curto, mas vale a pena a gente ler. Mateus 5, 14, ele diz assim, ó, vamos ler ali juntos. Aqui está, 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, um lampião, uma vela, para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da mesa, debaixo de uma cama, mas no velador, porque alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Duas coisas interessantes aqui. Provérbios 13 diz, a luz dos justos brilha intensamente. E Jesus diz lá no Novo Testamento, vós sois a luz do mundo. E ele diz que nós, filhos de Deus, chamados de justos, eu, você, somos chamados de justos pelo Senhor, a Bíblia também chama de santos, nós somos a luz do mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem não a nós, mas a Deus. Portanto, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, todas as nossas ações, elas devem conduzir a Deus as pessoas. Não chamar atenção para nós mesmos, mas para Deus. Provérbios 13, portanto, é uma exortação para que nós testemunhemos do amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Ele é um versículo, 13, verso 9, que fala de missão. A importância de levar as pessoas ao pão da vida, Jesus Cristo. O verso 11 ainda diz, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que junta a força do trabalho terá aumento. Uma orientação, de novo, ao trabalho, à diligência, à honestidade. No verso 12 ele diz,
A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, viva a esperança hoje. Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Se você está estudando a Bíblia, descobriu verdades que não conhecia, pratique-as. Se você foi convidado a ser batizado, entregar a vida ao Senhor Jesus, aceite, vá até quem lhe convidou e diga: eu quero ser batizado porque eu não quero adiar a esperança. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Então é hoje, como diz lá em Hebreus capítulo 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A mensagem de Deus é para hoje, é para você e é para mim. Ainda lemos em Provérbios 13, no verso 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Ou seja, diga-me com quem tu andas e dir-te-ei quem tu és. O Provérbios 13 está fazendo uma exortação para que nós possamos evitar a tentação, amar as pessoas, respeitá-las, mas não aceitar os atos pecaminosos que muitos praticam. E Provérbios capítulo 13 termina com uma exortação para a disciplina e a educação dos filhos. No mundo em que nós vemos cada vez mais uma geração se perdendo, a falta de educação nas escolas, a falta de respeito pelas autoridades, a falta de controle dos pais, esse capítulo é mais atual do que nunca. No final do capítulo 13, o Salomão ele nos diz o seguinte: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a ação disciplinar deve ser uma prática dentro do lar. A palavra vara se refere a esta ação disciplinar. Os meninos e meninas, as crianças, os nossos filhos, precisam aprender a respeitar os pais. Deve tê-los como amigos, mas deve aprender a respeitá-los. Saber que há limites dentro do lar, há regras, há ordens a serem cumpridas, com consequências se não forem cumpridas, com amor, obviamente, porque aqui fala de amor. Quem ama cedo o disciplina. É uma disciplina dada com amor, com o objetivo de restaurar, de corrigir, de educar no caminho certo, de ajudar os nossos pequenos a serem bons homens, boas mulheres, bons cidadãos, de ajudar eles a amar o Senhor Jesus. E o último versículo diz: o justo tem bastante para satisfazer o seu apetite. E ele termina dizendo: mas o estômago dos perversos passa fome. O que o texto está apresentando é que Deus cuida de nós. Se você ler depois Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante, você vai ver que Deus cuida de nós. A comida que comemos, a roupa que vestimos, tudo que temos vem de Deus. Quando nós devolvemos algo, quando nós entregamos algo para Ele, nós apenas devolvemos o que já veio das mãos dEle. Então, meu amigo, vale a pena ser fiel, vale a pena ouvir esses conselhos, essas orientações de Provérbios 13, para que possamos ser verdadeiramente felizes. Tudo bem? Vamos orar? Quero orar pela sua casa, pela sua família. Vamos mencionar alguns dos textos, dos motivos que foram mencionados em Provérbios 13. A família, a educação dos filhos, por sabedoria, também orar para que Deus nos ajude a ser uma testemunha viva do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos orar também para que a gente seja trabalhador e que cuidemos com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. Muita coisa para a gente orar hoje, né? Vamos lá? Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de te servir, de te adorar e de te buscar em espírito e em verdade. Vários motivos eu mencionei aqui, que são os motivos que eu selecionei do capítulo 13 de Provérbios. Senhor Deus, ajuda-nos a termos essas características positivas em nossa vida, que sejamos verdadeiros missionários, com paciência, que falem apenas coisas boas, homens de fé, homens e mulheres que saibam educar os filhos e que tenham a sabedoria do Senhor.
Eu oro confiando em Ti, pois eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém.